E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Copini, hoje eu tô aqui diretamente da Casa Padacon e a gente veio trazer uma receitinha super especial para vocês. Hoje a gente vai fazer uma torta de morango com recheio de pistache que vai ficar maravilhosa. Então peguem aí todas as dicas, todos os detalhes que eu vou passar para vocês, que eu quero que vocês façam aí na casa de vocês, para quem vocês amam e também aí para poder ganhar bastante dinheiro. Vamos começar a receitinha então? E para essa receitinha, vamos começar pela massa, tá? A gente vai fazer uma massa de torta, que é uma massa super versátil, tá? A gente pode usar para vários tipos de torta, para biscoitos amanteigados, então é uma massa muito versátil, uma massa muito boa. Lembrando, aqui eu estou fazendo uma massa branca básica, mas se você quiser saborizar com cacau em pó, com canela, colocar alguma bebida alcoólica, alguma raspa de limão, de laranja, combina super bem. Para nossa massa, eu vou colocar a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Então eu vou colocar todos os ingredientes secos, tá? Que são a farinha de trigo, o açúcar e o sal, junto com a manteiga, lembrando que sempre manteiga sem sal, tá? Quando a gente vai cozinhar, é sempre a manteiga sem sal. Aqui o que eu vou fazer? Com a ponta dos dedos, tá? Bem devagarinho, eu vou dissolvendo toda essa manteiga nos meus ingredientes secos. Por que tem que ser bem devagarinho? Se eu pegar e ficar apertando demais essa manteiga, a farinha de trigo, vai desenvolver o glúten da minha farinha de trigo e aí depois a nossa massa pode ficar pesada, a nossa massa pode encolher da forma e isso não é legal, tá? Então sempre que a gente entra com a farinha de trigo no começo na confeitaria, a gente tem que trabalhar com ela sempre com muito cuidado, tá? Não ficar apertando, ó, e com a pontinha dos dedos a gente vai dissolver toda essa manteiga. E isso que é uma massa sablé, né? Isso que é o método sablé que o pessoal fala na França. A gente dissolver assim com a ponta dos dedos a manteiga em todos os ingredientes secos. Ó pessoal, como vocês viram então, tá? Aqui essa massa virou uma farofa, tá? Ou a gente pode chamar de farofa ou em ponto de areia molhada que a gente fala. E agora o que eu vou fazer? Como eu falei, a gente poderia saborizar de vários jeitos, vários tipos de essências, de pastas, mas aqui eu quero uma massa com um toquezinho de limão siciliano que acho que vai combinar demais com o morango, com o frescor do morango, vai combinar demais com o pistache, tá? Então, ó, raspa aqui, não tem segredo nenhum, o único cuidado, a gente tomar cuidado para não raspar a parte branca, tá? Ó, mas só para dar um toquezinho especial, trazer aquele cítrico que vai combinar bastante, a gente adiciona as raspas de limão, tá? E aqui junto, agora eu vou entrar com os ingredientes líquidos. Aqui no caso, os ingredientes líquidos que eu vou colocar é o ovo, tá? Mas, como eu falei, a gente pode utilizar uma bebida alcoólica. Por exemplo, se eu quisesse utilizar um licor de limão aqui junto, ou alguma cachaça, algum rum, alguma coisa, eu tiraria um pouquinho da medida do ovo que tá aí para vocês, e aí eu colocaria um pouco da bebida alcoólica. Então, exemplo, sempre que a gente for substituir um ingrediente líquido, a gente substitui por outro líquido, então usa metade de cada. E se eu for utilizar um ingrediente seco, um exemplo, um chocolate em pó, um cacau em pó, eu tiro um pouquinho da farinha. Aí no caso eu tiraria umas 20 gramas de farinha e poderia colocar umas 20 gramas de cacau. Mas você pode ir testando e fazendo todos esses tipos de sabores com essa massa, tá? E fica tranquilo que quanto às quantidades, como eu falei, presta bem atenção em todas as dicas, que as quantidades vão estar todas aí para vocês, tá? Todas as quantidades vão estar aí na descrição para vocês, ó. E aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos mexendo essa massa, tá? Mesma ideia, sem a gente ficar apertando muito, sem a gente ficar sovando essa massa, a gente vai juntar ela só até que ela fique homogênea. Se a gente trabalhar demais, se a gente ficar sovando muito ela, vai acontecer a mesma coisinha, tá? Vai desenvolver o glúten e a nossa massa pode ficar pesada. Então a gente só usa ela aqui até homogeneizar super bem, tá? Ó, homogeneizou, tá no ponto. Tá vendo que ela juntou?
essa minha massa ela ainda não tá totalmente lisa, então o que eu vou fazer? Com essa parte do punho, ó, eu vou vir aqui e eu vou arrastar. Isso vai deixar a minha massa mais lisa e a gente não vai precisar ficar sovando ela, tá? Ó, então, a gente vai fazer isso uma vez só e a nossa massa ela já vai sair super lisa, tá bom? Eles fazem bastante isso daqui lá na França, que é para não ficar trabalhando demais com a sua farinha de trigo, ó. Super facinho. E essa massa é uma massa amanteigada, então uma massa super legal, tem bastante manteiga, tem bastante açúcar, então uma massa super legal para você manter congelada. Até eu faço bastante dessas massas de torta, eu tenho de chocolate, tenho de canela, tenho essas de baunilha tradicional, tudo congelado, ó, eu coloco assim, coloco no plástico filme, congelo, depois quando eu quero só descongelo e uso para fazer minha torta, fazer biscoitos, que fica muito legal, ó. Então aqui a gente tem a nossa massa pronta, agora eu vou abrir para a gente poder colocar ela na forma. Como vocês viram, então, eu coloquei a massa aqui na forma e a gente pode fazer de duas formas diferentes. Ou a gente pode abrir, vocês viram, eu usei o tapete de silicone, coloquei a massa e o plástico filme em cima, ou se não, se você não tiver o tapete, pode utilizar só a massa ou um plástico que você tiver. Ou se não, a gente pode fazer com a própria mão. O único cuidado de fazer com a própria mão, tenta deixar ela toda igual na mesma espessura, tá? Para na hora que assar não ficar um lado mais fino, um mais grosso. Sendo assim, ó, super facinho. Agora a gente vai furar ela, ou a gente pode furar, aqui eu estou utilizando um garfo, ou senão a gente pode colocar algum peso em cima. E muita gente coloca feijão, pode utilizar castanhas se você for usar também, mas aqui eu só vou furar elas mesmo, tá? Ó, sem segredo nenhum. Agora que eu terminei de furar, o meu forno está pré-aquecido, eu pré-aqueci ele a 180 graus, tá? Sempre muito importante o nosso forno estar pré-aquecido, ainda mais para uma massa que é amanteigada, porque se o seu forno estiver frio, a manteiga começa a esquentar, derreter, não é legal. Então deixa sempre pré-aquecido entre 180 a 200 graus e a gente vai levar aí para assar em média uns 20 minutinhos, ou a gente vai vendo até que ela dê uma boa dourada. Vou levar para o forno então e aí eu já volto para mostrar o resultado para vocês. Enquanto a nossa massa ela tá assando, vamos preparar o nosso recheio de pistache. Aqui a gente vai fazer um creme de confeiteiro de pistache, que é muito bom, é um dos sabores que eu mais gosto e combina demais com o limão que a gente colocou na massa, com os morangos frescos. Então, ó, para o nosso recheio, o que a gente vai precisar? Aqui eu tenho as gemas, tá? E junto com essas gemas, eu vou colocar o açúcar. Como vocês viram, aqui o meu leite ele tá aquecendo, tá? Que eu vou fazer a temperagem das minhas gemas, que eu já vou falar que é para vocês também. Mas junto com as gemas, eu coloquei o açúcar e vamos colocar também o amido que vai engrossar todo esse nosso creme, que vai dar o ponto todo nele, tá? Ó. Então pode misturar aqui. E o que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que eu estou misturando as gemas com o amido. Isso para quê? Na hora que eu for adicionar o leite quente, o amido e o açúcar vai ajudar com que as gemas não cozinhem, com que as gemas não talhem. E isso vai ser a temperagem que a gente vai fazer. Eu vou elevar a temperatura das gemas sem cozinhar ela. Então eu vou aquecer o leite, vou virando todo o leite quente aqui e depois a gente volta no fogo
só para engrossar. Então a gente vai fazer essa temperagem para que a nossa gema não cozinhe, para que a nossa gema não queime, tá? Aqui a parte, ó, aqui sem segredo nenhum, tá? Só misturar super bem. E aqui a parte eu tenho a minha pasta de pistache que eu vou utilizar. O creme de confeiteiro é um creme base. Se eu quiser fazer um creme de baunilha, eu só coloco uma pasta de baunilha, eu utilizo a fava, eu posso fazer um creme de chocolate, posso fazer um creme de vários sabores. Mas como aqui eu optei por uma torta de pistache, eu vou utilizar essa pasta natural de pistache que eu gosto bastante. Então, ó, quando o meu leite aquecer, eu vou vir aqui e aí no finalzinho que eu vou agregar. Quando a gente está trabalhando com pastas ou com essências, é muito legal a gente colocar sempre no final, depois que a gente tirar do fogo. Por quê? Tem muitos outros ingredientes misturados. Se a gente levar no fogo, pode ser que perca um pouco de sabor conforme vai cozinhando tudo. Então, como aqui já é uma pasta bem concentrada, a gente pode colocar no finalzinho, só quando a gente retirar do fogo. Então, pessoal, como vocês viram, eu fiz o creme, eu coloquei aqui e como vocês podem ver, eu cobri com o plástico filme em contato. Por quê? Se eu não cobrir com o plástico filme, vai criar uma nata, vai criar uma película em cima e depois não fica legal, tá? Pode ficar empelotado, então sempre cremes à base de leite pode cobrir com plástico filme em contato. Agora a gente vai levar para esfriar, nossa massa já está saindo do forno e a gente vai fazer a montagem de toda a nossa torta. Prontinho, então, aqui já tem o meu creme frio, ó. Aqui o que eu fiz? A nossa massa já fria também. Cortei os morangos. Aqui, claro, a sua decoração pode ser opcional. Você pode deixar eles inteiros, pode cortar em 4, igual eu fiz aqui, ó. Tá? Pode cortar em cubinhos, como você preferir. Agora a decoração fica super a gosto. E aqui também eu tenho pistache torrado que eu peguei pra gente finalizar super bem a nossa torta, tá? Então, já tem a massa super assada, ó, bem douradinha, o creme. O que eu vou fazer agora? Só tirar o plástico filme em contato, dar uma batidinha com o fouet, só para ele ficar super cremoso de novo, ó, dá pra ver que ele tá super cremoso, tá? Mas quando a gente leva na geladeira, é normal ele dar uma gelatinizada por conta do amido. Então é só dar uma batidinha, ó, para ele ficar super cremoso. E agora a gente vai começar a montagem da nossa torta. E o legal de uma torta, que eu sempre gosto de falar, o recheio ele tem sempre que estar numa consistência super boa, porque na hora que a gente cortar a torta, o nosso recheio não ficar escorrendo. Então pega aí todas as quantidades certinho, ó, tudo, para você chegar nessa cremosidade e nessa consistência que tá super bonita, tá? Que vai aguentar na hora do corte, não vai vazar. E agora eu vou colocar o meu recheio e depois vou colocando todos os meus morangos e finalizo com o pistache. Então é isso, pessoal, como vocês viram, eu recheei toda a minha massa aqui com esse creme maravilhoso de pistache, coloquei os morangos todos cortados em 4, mas como eu falei, a decoração fica super opcional. Se você quiser colocar os pistaches do lado, morango cortado, morango inteiro,
você que sabe. O mais legal é você utilizar essa base da massa que é muito versátil, do creme que é super versátil, e na decoração você consegue ir super além. Então é isso, se inscrevam no canal da Padacom, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado mais uma vez e um beijo doce a todos vocês. Vira uma farofinha mesmo, toda a Foi mal. Mano, foi a cara do Gui, peraí. De falar, o recheio ele tem... Opa! O recheio ele tem sempre que estar numa consistência super boa. Então é isso, pessoal. Como vocês viram, eu recheei toda a torta, utilizei os morangos, tá? Para disso. Vocês ficam se cumprimentando, pô.